Coronavírus no organismo. Olá, eu sou o José, estudante do curso de Medicina da Universidade Federal de Jataí, e estou aqui para falar sobre como o coronavírus pode agir no organismo. Antes, pensava-se que o coronavírus causava danos apenas nos pulmões. Mas após pesquisas, descobriu-se que ele pode afetar outros órgãos, como coração, vasos sanguíneos, rins, cérebro e extremidades, como os dedos das mãos e dos pés. Tudo começa quando o vírus entra pelo nariz ou pela boca. Na mucosa, o vírus usa uma proteína denominada spike para se ligar aos receptores da enzima conversora de angiotensina 2. Dentro da célula, o vírus faz várias cópias de seu material genético para poder se multiplicar utilizando a célula como a sua fábrica. Observando a rápida proliferação do vírus, o sistema imune começa a ser ativado para a batalha. Mas infelizmente, muitas vezes a luta é insuficiente para combater o vírus em estágios precoces, e ele consegue migrar pela traqueia em direção aos pulmões. Nos pulmões, existem estruturas semelhantes a sacos de ar, conhecidas como alvéolos, os quais transferem o oxigênio do pulmão para o sangue, para assim ser transportado para todo o corpo. Nesses alvéolos, há células repletas de receptores da enzima conversora de angiotensina 2, e o vírus se aproveita disso para se multiplicar. Uma reação inflamatória se inicia, e então uma mistura de fluidos com vírus e células é produzida, danificando a estrutura do alvéolo e o obstruindo. Assim, respirar fica cada vez mais difícil. O dano causado pela reação inflamatória pode ser extenso. Em um modelo 3D, as regiões de cor amarela indicam áreas cicatrizadas no pulmão de um homem de 59 anos após sua morte por Covid-19. No raio-x, também é possível ver essa devastação do tecido pulmonar. Ela aparece em branco nas áreas em que deveria estar preto, as quais representariam o ar. A partir dos pulmões, o vírus pode continuar sua jornada. Em casos críticos, ele pode chegar até a corrente sanguínea, onde ele se depara com receptores da enzima conversora de angiotensina 2 nas células do epitélio vascular. Isso pode desencadear uma intensa reação inflamatória e a formação de coágulos. Esses coágulos podem causar infarto, embolismo pulmonar, acidente vascular encefálico e danos aos vasos sanguíneos dos dedos das mãos e dos pés. O vírus tem diferentes formas de causar danos a órgãos no corpo humano. No coração, por exemplo, os tecidos podem dilatar, o ritmo pode ficar alterado, gerando uma arritmia. E com um enfraquecimento muscular, pode ocorrer uma falha no bombeamento do sangue. Já no fígado, o dano é resultado de um esgotamento do sistema imune e do alto grau de metabolismo exigido devido à administração de muitas drogas para conter a doença. Se tratando dos rins, o prejuízo se dá por consequências sistêmicas, como a queda da pressão arterial ou um ataque direto do vírus. Com relação ao trato gastrointestinal, sabe-se que o trato digestivo baixo é rico em receptores de enzima conversora de angiotensina 2 e que em alguns estudos, mais de 50% dos pacientes apresentaram diarreia. Também é curioso saber que RNA viral e vírus inteiros já foram encontrados em fezes. Porém, ainda não há evidências de que o vírus possa ser transmitido dessa forma. Cientistas têm uma teoria de como o coronavírus chega até o cérebro. Através do nariz, o vírus chega até o bulbo olfatório, que é conectado ao cérebro. Essa teoria pode explicar também
porque alguns pacientes relatam perda de olfato. Enquanto isso, os cientistas estão observando diversos outros danos causados ao cérebro, como acidente vascular encefálico, convulsões, confusão mental e inflamação. Especialmente em pacientes mais acometidos, médicos estão relatando uma inflamação na conjuntiva, que é uma membrana superficial na frente do olho e na região interna da pálpebra. O maior problema para os pesquisadores agora é definir em qual fase da doença cada tipo de dano acontece e por que acontece assim. O avanço do conhecimento sobre a patologia da Covid-19 está sempre mudando as opções de tratamento, como o uso de anticoagulantes e anti-inflamatórios. À medida que mais detalhes são descobertos, médicos podem moldar tratamentos que possam melhorar o prognóstico de seus pacientes. Como observamos, o coronavírus afeta diversas células, órgãos e tecidos do organismo, podendo causar complicações nem sempre simples de se resolver. Por isso, use máscara, pratique o isolamento social ao evitar aglomerações e, se possível, fique em casa. E muito obrigado pela sua atenção.